Graça e paz, amados, bom dia. Iniciando nossa semana, glória a Deus. Hoje já 22, é isso? 22 de junho de 2026. Iniciando um devocional, iniciando uma busca, uma interiorização da palavra de Deus. Uma forma de transformação, renovando a minha mente e transformando para conhecer, para entender sobre a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Buscando aqui, assim como a palavra em Mateus 6,33, que o próprio Jesus expressou, dizendo assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vamos aprofundando aqui para entender sobre o reino de Deus e a sua justiça e quais são estas coisas que a gente busca em primeiro lugar, que as demais ou todas elas nos serão acrescentadas. Vamos orar para que o Senhor ainda mais fale conosco, porque trata-se, meus irmãos, de intimidade, de busca, de entrega. O Senhor só responde àqueles que o buscam, aquele que bate a porta dele, aqueles que querem ter a posição de entender que ele não é autossuficiente, assim como eu estou aqui. Eu não sou autossuficiente. Eu sou totalmente dependente de Deus. E se Deus ele expressa no meu discernimento através do Espírito Santo e através da palavra dele, que é o manual de vida para que a gente busque e avance, buscando este conhecimento e vindo a graça, e tudo isso crescendo e você evoluindo para Deus, para você mesmo. Porque, amados, supostamente, provavelmente, quando você vai evoluindo nos caminhos retos do Senhor, vem a diversidade humana. E você precisa estar respondendo à diversidade humana, e nisso sim é composto para a gente responder o que está escrito. É uma oportunidade da gente responder o que está escrito em todos os momentos. Ontem estava na casa do Senhor, amém, glória a Deus, casa do Senhor em unidade, buscando, louvando, adorando e aprendendo com a palavra. Mas o que a gente precisa de fato é entender que a gente no dia a dia precisa dos verbos, do verbo que se fez carne e tabernaculou no meio de nós, ou a igreja no meio de nós, um exemplo, o verbo que é o próprio Deus. A gente precisa de ir fazendo o gerúndio, como na gramática nos ensina, do amor de Deus, ir amando, do sofrer que Deus sofreu e sofrendo na adversidade, quando a gente vê alguém próximo de nós com tamanha ignorância, com tamanha desobediência. Então a gente precisa de ir amando, sofrendo, vivendo essa vida que Deus nos ensina. Então, o processo é exatamente este. Vamos orar pela palavra? Glória a Deus. Pai querido, eterno Deus, mais um dia com seu texto, nessa minha entrega sincera. Espero que os meus irmãos possam ter o despertar, possam dedicar alguns minutos e, se possível, horas do seu dia, ouvindo o devocional, estudando a palavra. Mas o mais importante é, na diversidade humana, em todo o confronto, responder o que está escrito. É uma oportunidade de responder, Pai querido, o que está escrito.
na tua palavra. Como entender, como proceder, como responder às questões sacerdotais, o qual é sacerdote, onde você está na dependência, onde você precisa entender essa hierarquia espiritual também e também familiar, nos âmbitos familiares, que eu já libero aqui essa oração, para que os filhos possam obedecer aos pais, obedecer no Senhor, possam respeitá-los, que possam honrá-los, e toda e qualquer situação aqui na nossa passagem terrena, que possamos entender dessa forma, viver dessa forma, responder tudo mediante o seu manual de vida, Pai querido. É o que eu almejo a mim e aos meus irmãos, que eles possam compreender este reto e justo caminho. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Irmãos, então se a palavra diz, Jesus diz, buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é o seu reino e a sua justiça? Vamos começar no próprio Mateus, capítulo 6, no verso 1, para começarmos a ter uma ideia. No verso 1 vai dizer, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Irmãos, a gente exercer a nossa justiça é a gente responder conforme a nossa emoção, conforme o que a gente acha. O que a gente precisa entender é de exercer a justiça que Deus fez justiça, Ele mesmo morrendo, sendo crucificado por nós, e responder essa justiça diante dos homens, como está escrito. Como se a Bíblia me ensina a perdoar, se a Bíblia me ensina que o irmão pode não estar na mesma condição intelectual ou espiritual do que você, e você tem que amar a misericórdia, você tem que amar a compaixão, você precisa ter carinho com o próximo, de ouvi-lo. Então ouça as pessoas que estão próximas de você, que queira falar algo, ouça, dá o conselho, mas entenda que ele ainda não está na condição intelectual ou espiritual que você. Então, responda dessa forma, que se você quiser responder da sua forma, você vai estar se exaltando, se autopromovendo. Promova Deus sobre a sua vida, que as demais coisas serão acrescentadas sobre você e a sua descendência. E aqui vai dizer que não tereis galardão vosso ao Pai Celeste. Galardão, já respondi para vocês várias vezes, mas isso significa recompensas do Senhor sobre as suas obras, sobre o que você faz. Recompensas sobre isso. Não tem nada a ver com salvação. Salvação é bom a gente lembrar que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Depois disso, para não demorar muito aqui, vem também a partir do 9 a oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, que nos ensina, inclusive no verso 5 diz, quando orares, não serei como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Essa visão aqui é de que a pessoa, vamos orar ali, tudo para o povo ver. Se você orar de forma
livre, com o foco principal de intercessão aos focos da oração, eu acredito que está tudo bem. Eu vejo assim. E aqui vai dizer para você não usar isso como vãs repetições. E depois na oração vai dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então santifique o nome do Senhor. Venha o teu reino. Entenda que aqui é o reino dele. A tua casa, a tua família é o reino dele, não é o teu. Responda como a palavra te ensina, ou como me ensina, que faça a vontade dele, não fique estabelecendo a sua. Sim, oração, amém, tá tudo bem, Senhor, se possível, se estiver alinhado com a tua vontade, a minha vontade é essa, amém, tá tudo certo, mas não podemos nos frustrar quando as coisas não acontecem como a gente quer, porque é a vontade dele que é para ser estabelecida. E vai falar sobre perdoar, aqui o perdão, perdoar as ofensas ou as dívidas, depende da linguagem da Bíblia. Então assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, se você não perdoa os seus devedores, quem te ofende, como Deus vai te perdoar se você mesmo ora a Ele dessa forma? Olha, me perdoa porque eu estou perdoando. E se você não perdoar, como é que fica? Então é isso. E não os deixes cair em tentação e livra-os do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então o reino do Senhor, a glória dele, o reino é dele. E para o reino ser dele, nós temos que entender que tudo trata-se dele. Ele é o único digno de honra e adoração. Fora dele, o que precisamos fazer é ser obedientes. E assim, no contexto agora de Mateus 6,33, a Bíblia diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto há de comer, o que há de beber, o que há de vestir. E depois vai dizendo que se você não consegue acrescentar nem um segundo na sua vida, aqui você não consegue acrescentar nem um côvado ao curso da sua vida. E depois vai dizendo também que mais uma vez, sobre andar ansiosos quanto aos vestuários, considerai como crescem os lírios do campo, e eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, Jesus disse que nem Salomão em sua glória vestiu tão bem quanto os lírios do campo. Então deixa as coisas acontecer na sua vida de forma natural, naturalmente, se você se entregar ao Senhor, buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então não fique ansioso, não se inquieteis também com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal, vencer a cada dia o próprio mal. Então, toda e qualquer situação, responda como está na justiça de Deus. Buscai em primeiro lugar a justiça de Deus e o reino de Deus também sobre a sua vida. Deixa ele te reinar, deixe a palavra dele entrar na sua vida, estar na sua mente, para que você responda toda e qualquer situação dessa forma. Olha bem o que Paulo diz aqui em 1 Timóteo capítulo 4, no verso 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser.
Logicamente que tem o proveito sim o exercício físico. Ele diz que para pouco é proveitoso, sim, para a sua saúde, lógico, para o seu condicionamento. Mas aqui está dizendo que precisamos ter piedade. Piedade, irmãos, é amor. E se você quiser ir amando, como eu disse mesmo, lá na igreja é para a gente estar em unidade, adorar, tá tudo bem. É para a gente ali buscar o ensinamento da palavra. Mas Cristo quer de nós que a gente saia da igreja amando, sofrendo pelo outro, sofrendo no sentido que o outro, por amor ao outro, você tem que se esvaziar de você mesmo e falar, opa, aqui eu tenho que aconselhar, tenho que esperar, porque ele não tem a maturidade, não tem a inteligência espiritual cabível para compreender o justo e o reto caminho. Então, tudo é um processo, irmãos. Então, para você ter essa promessa de vida e que ela já é, que há de ser na sua vida, precisamos nos comportar dessa forma, buscando em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, para que todas as coisas nos sejam acrescentadas. E eu já adianto para vocês também sobre o reino, que é o reino de Deus. O reino de Deus, meus irmãos, para vocês entenderem, lá em Daniel capítulo 2, vai falar sobre Daniel, um jovem, porém um jovem cristão de verdade, imitador de Cristo, um homem de fé, que ele enfrentou um rei chamado Nabucodonosor, no sentido, na posição de buscar em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. E ali esse rei, vou falar de forma resumida para finalizar, este rei, ele teve um sonho e ele esqueceu o sonho e precisava muito, ficou inquieto ali, lógico que já é o mover de Deus, onde ele buscou todos os sábios, os adivinhadores ali da época ali do reino dele, para que alguém fizesse lembrar o sonho e dar a interpretação desse sonho. E Daniel, como era um dos sábios e estava exilado ali, porque ele era de Jerusalém, ele foi exilado na época com Sadraque, Misaque, Abidnego e muitos outros jovens, se eu não me engano, sei que esses estavam. Então, aí ele ia ser morto porque ele decretou morte, porque ninguém conseguiu decifrar esse sonho. Aí Daniel estava sendo recolhido para ser morto mais uma vez, só que não seria, que ele foi jogado até na cova dos leões, e o Senhor foi lá e fechou a boca dos leões. Mas o que aconteceu? Aí Daniel falou assim, não, por quê? Não, porque ninguém decifrou o sonho e tudo. E o que aconteceu? Daniel falou, não, tá bom, deixa aí, fica tranquilo que eu vou decifrar esse sonho. Aí ele decifrou, era uma estátua que tinha não sei o que, cabeça de ouro, peito de bronze, perna não sei de que, os pés de ferro e de barro. E quando essa estátua estava nesse lugar, isso já estava decifrando o sonho, e veio uma pedra lá de longe que foi cortada sem nenhuma máquina e tudo, e essa pedra rolou e foi na estátua e esmiuçou essa estátua. E ali já estava dizendo que era a rocha, que é Jesus, que é essa pedra do reino, que é o reino que esmiuçou aquele governo mau, aquele governo que era contra o povo de Deus. Então, se você quer para a sua vida, para a sua família, para o seu futuro, para a sua descendência, este reino sobre a sua vida, essa justiça sobre a sua vida, entenda que Cristo Jesus é a rocha e é a palavra por todo completo, porque o Logos
do verbo que se fez carne, que o verbo no grego é logos, e logos é a palavra. E toda a palavra de Deus consiste nesta pedra, nesta rocha que é Jesus, que é a verdade sobre a sua vida, que é a verdade sobre as suas emoções, que é a verdade sobre a sua saúde, que é a verdade sobre as suas finanças e o seu futuro, que você não vai faltar nada para comer nem para vestir, e nada nas suas emoções, que você vai ter o equilíbrio, que você não vai ficar ansioso por coisa alguma, porque essa rocha que é Jesus vai estar sobre a sua vida, sobre a sua mente, e você vai viver dias abastecendo o seu galardão aqui nessa terra. Mesmo porque que você vai se comportar não exercendo a sua justiça para ser visto diante dos homens, mas para que eles vejam Jesus sobre a sua vida. E é por isso que eu estou aqui nesse devocional, e eu faço para me encher da palavra de Deus, para me encher da justiça de Deus, e para que vocês vejam Cristo me transformando, porque nada trata-se de mim. Se fosse eu, continuaria na minha vida promíscua, onde eu nasci num berço, onde o que era bonito era ser namorador, era beber, era viver essa vida abastecendo o mundo e não vivendo com a posição da justiça de Deus. Então, louvado seja o meu Senhor e Salvador sobre este devocional, por eu estar aqui levando a palavra dele adiante. E vocês, em nome de Jesus, recebam este aconselhamento, porque ele vem do céu. Isso daqui é Jesus sorrindo para vocês. Venham, meus filhos, recebam essa palavra que eu coloquei em discernimento sobre o meu filho evangelista Marcos, aí nessa terra. Então, os de perto de mim, que ouçam a palavra de Deus. Os de meia distância, que ouçam a palavra de Deus. E os mais distantes, que ouçam a palavra de Deus, meus irmãos. Porque nada trata-se de mim. Amém? Fiquem em paz, uma boa semana a todos, e até amanhã, com a permissão do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Abraço.